Ixi, começou. Vamos lá. Independente de ter alguém, vamos começar essa primeira live, a primeira de muitas, se Deus quiser. Se alguém estiver aí por perto, a gente vai falar hoje rapidamente sobre disciplina e concentração, como elas podem ajudar e o que elas podem fazer pela sua carreira, pela sua vida, né? Algumas pessoas me fizeram várias perguntas e em algumas palestras a gente vem trocando algumas ideias a respeito disso, de como esses fatores principais podem estar transformando aí a nossa realidade. É sobre isso que a gente vai falar um pouco. E queria agradecer aí o Matheus, que já entrou, a Kátia, a Estela. Poxa, que bacana, muito obrigada. Vocês três vão tentar ficar aqui comigo e eu vou ser rápida aqui. E queria até aproveitar, já que vocês são os primeiros, vou ter que intimar aqui. Vocês gostam desse tema? Gostaram dessa ideia? Como é que tem sido aí essa questão da disciplina e da concentração? Conhece gente que não consegue se concentrar muito? Como é que tem sido isso? Eu vejo muitos estudantes falando a respeito disso, na verdade, professores falando da dificuldade dos alunos em se concentrarem, em conseguirem colocar um foco naquilo que estão fazendo. Vocês acham que é assim também? Como é que está aí? Eu não sei como é que funciona aqui, então vamos descobrir juntos. Se vier um comentário, coisa assim, eu vou estar lendo por aqui, ok? Obrigada, Mônica, por estar perto aí, o Gil também. Opa, muito obrigada, Cristiano. Excelente, muito obrigada. Então, eu separei esse tema hoje pra gente. Oh, obrigada, Namastê, valeu. Eu separei esse tema pra gente hoje, pra gente poder falar um pouquinho. Essa live vai ser rápida, porque eu sei que vocês estão... A gente está cheio de compromisso e a gente vai focar nesse tópico. E no final quero dar aí 5 dicas, 5 ações que podem, de repente, ajudar, se for o caso de você transmitir isso para alguém ou, de repente, usar para si mesmo. Algumas pessoas aqui me conhecem já de longas datas. Obrigada, Cristiano. Me conhecem de longas datas. E uma das coisas que eu aprendi, ou melhor, com disciplina e concentração, na verdade eu desenvolvi muito isso na minha época de juventude, lá começando aos 15 anos, quando eu entrei numa academia de artes marciais. E dentro dessa realidade de academia, fazendo um esporte que é muito rígido e exige muita disciplina, que é o karatê, eu consegui avançar até a graduação de faixa preta, segundo dan e tudo. Por que eu estou comentando isso? Porque foi o período que mais eu tive exigência desses fatores de disciplina e concentração. Dos 15 aos 17, eu fui uma fissurada pelo karatê. Tem um comentário aqui, vamos ver. Não só nas escolas, mas os jovens também. Verdade, muito desatentos. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E dentro desse modelo de esporte, eu até sempre, quando posso, indico esportes de luta, esporte de karatê, judô, o próprio jiu-jitsu, que são modalidades esportivas que exigem do atleta um autocontrole e um grau de concentração e disciplina muito maior. Pessoas que estão habituadas a não fazerem esporte, e aí entram todos, né? O próprio xadrez e alguns outros mais, o esporte é um fator que ajuda no desenvolvimento da disciplina. Mesmo que a criança ou o jovem ele não se desenvolva muito rápido no início, mas o esporte, de fato, nos ajuda a desenvolver esse talento de disciplina e concentração. As escolas, principalmente, né, Estela e Ivone, e a gente tem esse grau de disciplina sendo reduzido a cada ano, a cada dia que passa, parece que a gente vai perdendo a qualidade dessa disciplina e a qualidade dessa concentração. E um dos fatores que me chama a atenção é justamente esse. Até que ponto
a gente vai estar vivendo essa realidade e a gente vai estar sofrendo as consequências de falta de disciplina e falta de concentração. Porque as pessoas estão perdendo um pouco a direção, estão perdendo um pouco o seu propósito, o direcionamento, e com isso, com o acúmulo e o excesso de informações, o excesso de estímulos, são os chamados estímulos externos, você vai perdendo o direcionamento naquilo que se propôs. Inúmeras pessoas começam a fazer uma coisa e acabam se distraindo, ou seja, perdem o foco naquilo. Hoje, por incrível que pareça, eu cometi uma coisa terrível aqui no incubador. Eu coloquei uma água para fazer um chá e eu simplesmente distraí com o moço que estava vendendo um pão, seu Luiz. E eu até falei com a Ana, justamente hoje, eu normalmente sou uma pessoa muito concentrada, muito focada, e justamente hoje aconteceu isso. Foi muito engraçado no sentido de que não aconteceu risco algum, o Rafael me salvou lá porque ele estava na cozinha e viu e desligou assim que começou a ferver, mas deu um start e sempre acontece alguma coisa que ajuda a gente a fazer, usar como exemplo. E eu tenho o costume de usar os meus erros como exemplo porque os meus erros ajudam também. Eu acho que a gente aprende mais com o erro do que com o próprio acerto. Então, assim, o que faz a gente perder o foco? O que faz a gente sair da rota? O que faz a gente perder a concentração naquilo que a gente estava fazendo ou se propôs a fazer? Esse livro, O Poder do Foco, né? Nem é o poder do foco, é o foco. Daniel Goleman, ele fala muito a respeito disso, e concentração basicamente está direcionado. Oh, que legal! Da acabativa, verdade, Mônica, a ausência do foco, a ausência da acabativa, perfeito. E o Goleman, ele fala a respeito disso, e eu aconselho a leitura desse livro, e muitas pessoas falam assim, eu até fiz uma enquetezinha antes, provocando um pouco, para estimular e saber um pouco a respeito do pessoal que se gosta ou não de ler, a respeito disso, porque uma das grandes reclamações e grandes lamentos que eu ouço hoje como coaching é das pessoas que dizem que não conseguem mais ler, elas não conseguem mais se prender a uma leitura. Hoje nós estamos aí recebendo estímulos de Facebook, de sites, e são leituras rápidas, leituras que não têm muita profundidade de conteúdo, são muitas vezes superficiais, que não nos acrescentam muita coisa, mas que, de certa forma, as pessoas até acreditam que é uma prática de leitura, e porque você está na tela o tempo todo, recebendo aquelas letras, mas e o conteúdo específico, e a concentração que faz você ir a fundo, que faz você pesquisar um pouco mais, e aí entra uma questão de curiosidade, entra uma questão de interesse. E eu falo a respeito disso sempre que eu posso, porque eu li uma vez na revista Caros Amigos uma frase que ficou marcada para mim para o resto da vida, que é: não existe leitura interessante, existe leitor interessado. E nessa frase você tem aí o composto de tudo que é e que move a disciplina e a concentração. Se você tem um propósito, se você tem um interesse, se você tem um desejo, um motivo que seja mais forte do que qualquer outra coisa, você possivelmente vai se dedicar àquilo e vai não só se dedicar, mas você vai esquecer todo o resto para poder se valer desse compromisso e fazer a sua ação e tudo mais. Vou distrair aqui um pouquinho. Olha só, perdi a concentração, chega aqui só para o pessoal te ver. Pode ir só rapidinho. Ó, olha o tamanho do braço. Fala oi. Obrigada, tá? E a gente está falando disso, e olha que bacana. Bom que ele já vai deixar aqui para mim o que ele precisa, e ele sabe que eu estou aqui envolvida Obrigada. Nesse evento. Estou transmitindo ao vivo aqui no Face. Depois eu te conto melhor. Depois você vê lá melhor.
E aí, vamos lá. E aí, o que nós temos? Nós temos isso, estímulos externos, estímulos que muitas vezes não são provocados por nós, estímulos que muitas vezes são involuntários, pelo menos da nossa parte. Nós que trabalhamos como professores, na parte de concursos públicos, principalmente, nós vemos muito isso. Muitos estudantes querem se dedicar, querem se focar naquela matéria, no entanto, tem as questões da casa, da família, e alguns relatam, é a mãe que chama, é sempre aquela pessoa falando, puxa, não dá para você ir no mercado para mim, não dá para você ir buscar determinada coisa, não dá para você ir ao banco, te tirando do seu foco. Na área empresarial, na área de trabalho, na área de carreira, muitas e muitas tarefas, muitas vezes são colocadas em risco porque a pessoa se distrai involuntariamente ou voluntariamente. Um dos grandes ladrões da atenção hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, o celular, que tira você da sua concentração e, principalmente, te coloca numa posição de refém desse instrumento e desse utensílio que a gente não consegue se distanciar dele. Pessoal que está aí, se estiver gostando, se o tema estiver sendo agradável, coloca um para mim, para eu poder saber se está sendo legal, só para eu saber se tá na linha de vocês, e eu quero compartilhar aqui o que eu preparei para vocês. Eu fiz essa introduçãozinha aqui, mas queria muito saber se está sendo agradável e se vocês teriam alguma consideração para colocar, e ficaria muito feliz por isso. Eu vi alguns poucos corações aí, estou aqui um pouco tímida, porque é a primeira live. A gente na primeira fica suando frio, né? Ou quente também. Obrigada, tá? E eu vou... opa, o Matheus colocou um, a Mônica colocou um, o Cristiano também colocou um, excelente. Então vamos continuar, vamos bater firme aqui. E olha que interessante, eu separei alguns livros que vão ser, que foram a base de pesquisa e que eu aconselho você a fazer a leitura. Não precisa ser imediato, é lógico que a gente vai falar sobre esses temas ao longo desses dias. A gente preparou aí uma série de aulas ao vivo, possivelmente serão nas terças-feiras, para a gente falar sobre metas de prosperidade. E como metas de prosperidade, nós temos, e eu escolhi esses dois temas primeiros, que são a disciplina e a concentração, porque não existe a possibilidade de você ser próspero se você não tiver a base da disciplina e da concentração. Porque se você se desfoca daquilo que é importante para você, para a sua vida e para os seus resultados, dificilmente você vai conseguir alcançar o objetivo. Conta-se que quando você precisa atingir um determinado nível, um determinado patamar, muitos esforços serão necessários e muito sacrifício, muita dedicação deverá ser exercida através de você. Eu vi uma foto, na verdade eu preparei essa palestra toda em slides para poder dividir com você, só que como era a primeira, eu confesso que eu não tive muita habilidade para poder transmitir isso ao vivo, busquei alguns tutoriais, mas não fui muito feliz nessa investida, mas olha que interessante. Eu separei algumas fotos para poder incrementar essa palestra e uma delas era de uma bailarina. Um pé da bailarina, só o pé sem a sapatilha, e o outro com a sapatilha. E o pé da sapatilha lindo, perfeito, aquela coisa linda, glamurosa. E o outro pé da bailarina, que é o pé que não estava com absolutamente nada, o pé descalço, todo machucado, todo vermelho, todo sangrando. Ou seja, você sabe... Ô, dona Iris, muito obrigada. Que ótimo a senhora está aí. Hã? Não tem? Peraí. E aí, moral da história. A bailarina com o pé... A bailarina com o pé todo ferido, ou seja, mostrando o quanto de dedicação ela teve antes. As pessoas às vezes veem o resultado, veem o seu sucesso, veem as coisas que você conquistou, veem a casa que você tem, veem o carro que você adquiriu, mas muitos deles não sabem quanto de disciplina você
teve que empregar naquilo para poder conseguir o seu objetivo. Fazer uma faculdade, conseguir um cargo um pouco maior do que aquele que você entrou. Muitas pessoas entram como office boys numa empresa e chegam à diretoria. Ou seja, até que ponto nós nos sacrificamos e somos disciplinados para obter determinada coisa. Muitas pessoas se dedicam no relacionamento, outras na vida profissional, outras na vida espiritual. E quantas e quantas vezes, disciplinadamente, você teve que repetir determinadas ações para se tornar expert naquilo que você estava fazendo. Isso é foco, isso é determinação. Quando a gente fala em disciplina, a gente fala em determinação, a gente fala em concentração. E nessa, eles quase se completam. A gente fala de concentração porque a concentração também exige de você uma certa disciplina. Vamos ver aqui. Olha que bacana. Obrigada, te conheci, achei muito simpático. Bacana, muito obrigada, Ivan. Olha que bacana. Então, assim, de livros, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, é uma indicação importante para esse tema. Se você quiser melhorar e aprimorar um pouco isso. As 16 Leis do Sucesso, do Napoleão Hill, é uma boa pedida, mas eu vou destacar outros. Atenção Plena, que vem na parte de meditação, e um outro relacionado à atitude. Tá? Esse livro, inclusive, é um livro que eu gosto de indicar para coaches e é um livro que sempre ajuda a pessoa a ter atitude. Ou seja, quando você se propõe a fazer algo, a atitude será sempre fundamental. Aqui você tem um celular que está tocando, porque é ao vivo, né? A gente vê aí uma pessoa que não teve concentração, o empenho, né, disciplina de poder olhar, fazer um checklist na próxima fase, tá bom, pessoal? Olha, vamos lá. Olha que bacana. No tema eu coloquei assim, como desenvolver melhores hábitos para a vida. Quando a gente tem o tema concentração, disciplina e concentração, a gente vai vendo que os hábitos baseiam esses dois institutos. Por que isso? E aí eu vi aqui que o mestre Dirceu entrou aqui também, que foi o meu mestre no Karatê, e ele era rigoroso demais aqui com os seus alunos, e isso era ótimo porque fazia com que nós tivéssemos sempre muita dedicação naquilo que fazíamos. E quando eu falei dos esportes e da necessidade de você desenvolver essa habilidade de praticar esporte, é importante por isso, porque dependendo do esporte, você é forçado a ser disciplinado, do contrário, ou você leva uma bolada, ou você leva uma pancada, e quando você começa a desenvolver isso, você se torna presente para o agora. Você se torna presente e consciente daquilo que você está fazendo. Não é possível você se desviar dentro da atenção, porque é necessário que você esteja pleno naquele ambiente. E muitas vezes o que falta é exatamente o estar presente. Quando você começa a desenvolver isso e começa a trabalhar isso em você, você vai começar a ver muita diferença. Como melhora isso? Através da meditação, através de exercícios que fazem você se focar. Quando eu trabalhava no Siqueira, nós tivemos uma vez um inimigo oculto. O que era o inimigo oculto? O inimigo oculto era o presente contrário ao amigo oculto. Então a pessoa tinha que escolher alguma coisa para brincar com você, algo possivelmente que se destacava de uma forma negativa. E no meu caso eu ganhei um porta-retrato com uma fotinha do meu Outlook. Porque quando eu me focava na questão do trabalho, não tinha absolutamente nada que me tirasse o foco. Que não é à toa que a gente conseguiu e realizou muitas coisas bacanas ao longo de carreira, mas o foco é exatamente isso. Chega a um ponto de você não conseguir ver as coisas ao redor. Uma sala como essa, por exemplo, tinha hoje ele é
um advogado fabuloso, que é o Guilherme. O Guilherme, na época, era estagiário e muitas vezes a gente, de costas um para o outro, em mesas opostas, e o Guilherme, ele me ligava, tocava o telefone, eu concentrada, atendia, se quer boa tarde, boa noite, não sei, bom dia, e era o Guilherme, olha para mim, eu tinha que virar. Por quê? O grau de concentração era tão grande que fazia com que as coisas ao redor nem existissem. Por um lado é bom, por um lado é ruim, outros vão dizer, será que você com isso não desvia, né? Não perde coisas ao redor? Depende. Se o ambiente é confiável, se o ambiente é seguro, a concentração é necessária, você tem que fazer dessa forma. E é só assim que você vai avançar um pouco mais. Então, vamos lá. Como desenvolver melhores hábitos? Hábitos são criados através de rotina. Se você criar uma rotina para você, se você criar uma rotina forte para você desenvolver essa habilidade de ser mais disciplinado, com horários determinados para horários determinados para agir, para fazer determinada coisa, você vai criando elementos dentro do seu consciente e do seu inconsciente, que são estímulos, ou seja, são as mensagens de que para aquele momento você está ali realizando determinada coisa. Se algumas pessoas, elas criam, inclusive, mecanismos físicos, seja de colocar fone de ouvido, seja fazer um pequeno ritual, toma água, toma um chá, ouve uma música, faz uma oração. Cada pessoa escolhe a sua forma de começar a desenvolver a sua rotina e melhorar os seus hábitos para disciplina e concentração. Então, eu acho que é bacana você tentar identificar qual o seu ritual, que tipo de coisas você pode estar fazendo aí para poder te dar uma mensagem para o seu cérebro. Opa, agora é o meu momento de me concentrar. Existe uma técnica, inclusive, chamada técnica Pomodoro, não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar, digita 1 aí para mim, por gentileza, para eu saber se vocês já ouviram falar a respeito dessa técnica. Essa técnica Pomodoro, ela faz menção a uma estratégia de estudo, uma estratégia de realização de tarefas. Com essa técnica, e aí alguns professores podem utilizar isso, inclusive em sala de aula, você define 25 minutos para poder realizar concentradamente determinada ação e dá 5 minutos de recompensa que a pessoa, nesses 5 minutos, Ivone conhece, show, que nesses 5 minutos ela faz o que ela quiser, acessa o celular, vai ao banheiro, conversa com alguém, liga para alguém, mas é um padrão, é uma rotina, e a técnica Pomodoro, ela favorece o desenvolvimento melhor da concentração. Então, por exemplo, se você tem uma lista de amigos para você ligar, ou para você convidar para o seu negócio, ou para você, uma lista de tarefas para você fazer, eu aconselho isso, que você se valha de um cronômetro, seja do celular. Por que Pomodoro? Porque tem aquele instrumentozinho, né, um reloginho que é normalmente usado na cozinha. Você pode utilizar isso para poder te ajudar a cronometrar. Então, você coloca lá 25 minutos e deixa 5 para poder reagir ali da forma livre, para poder voltar nessa recompensa. Tendo feito aquilo tudo, volta os 25 minutos e bola para frente. E a gente vai avançar um pouquinho mais falando o seguinte: como a concentração pode te livrar de pessoas negativas e autossabotadores. Quem aqui já viu autossabotadores tirando a sua concentração e a sua disciplina? Quem já viu? Que tipo de autossabotadores seriam esses? Quem pode aí compartilhar comigo? Opa, vamos ver se vai vir algum comentário. Senão eu vou ter que falar sozinha aqui, vamos lá. Que tipo de autossabotadores tiram a nossa concentração? Faz a gente deixar e postergar muitas vezes nas tarefas. Mônica, isso mesmo. As redes sociais. Excelente. Que outro tipo de autossabotador? Será que a gente consegue visualizar? Vou colocar um aqui, ok? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Digite agora no cálice para sempre. Vamos lá. Uma outra forma
Um outro autossabotador que nos rouba, né, nos tira a concentração e a disciplina, pode ser considerado o próprio acúmulo de ideias ou de preocupações. Mônica, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, perfeito, excelente, isso mesmo, também, excelente. E por isso que é bom a gente ter amigo coach, né? Mônica Brito é coach em Bauru, pode, por gentileza, quem estiver aí perto, procura, porque, ó, nota 10. E, além disso que a Mônica falou, e é verdade mesmo, um dos autossabotadores é o acúmulo de informações, o acúmulo de preocupações, especificamente, o acúmulo de problemas que você vai deixando acumular na sua mente. E esse acúmulo vai causando em você um desconforto, uma angústia, uma ansiedade que não é cessada, que não se acaba, e esse excesso de preocupação, com certeza, faz com que você também não se concentre e não foque naquilo que precisa. Portanto, dívidas é um autossabotador? É um autossabotador. A preocupação com a conta que vai pagar? Sim. Problemas familiares? Sim. Tudo isso, com certeza, pode estar aí fazendo com que você tire o seu foco, tire a sua concentração naquilo que precisa. Tem um beijo, combinado. Eu falo com você depois. Uma outra coisa que vale a pena dizer, e aí eu vou falar para vocês, como a concentração pode te levar de pessoas negativas e autossabotadores. É exatamente você definindo o seu perfil, definindo o tipo de pessoa que você é, definindo a sua personalidade. A partir do momento que você se coloca diante das pessoas, da sociedade, do mundo e diante de você mesmo como uma pessoa definida naquele padrão, possivelmente você vai ter muito mais chance de dizer não, ou as pessoas que são negativas nem vão se aproximar de você. Um coach uma vez me relatou uma dificuldade no ambiente de trabalho pequeno, de não participar de reclamações, lamúrias que faziam ao redor dele. Quem aqui já viu esse problema sério de pessoas negativas no ambiente de trabalho, pessoas que ficam só reclamam do chefe, reclamam do colega, e a gente vendo isso, a gente fala, poxa, como eu faço para me livrar dessas pessoas? Como eu faço para não deixar que eu seja contaminado por essas pessoas? Se você demonstrar que você está concentrado numa tarefa e que aquela tarefa é importante para você e que a sua postura é uma postura de não compartilhar disso, possivelmente você vai conseguir demonstrar para essa pessoa ou fazer um campo de forças para evitar que essas pessoas se aproximem e que você seja negativado por esse ambiente e tudo mais. Então, a concentração, ela te ajuda nisso também, e é uma prática que vale muito a pena, porque você concentrado, a pessoa já até vai saber, não, a postura, ela nem presta atenção nisso, porque ela está ali concentrada, tá bom? Ok? E vamos lá. Como a disciplina pode te auxiliar na criação de estratégias e métodos para a sua vida e para a sua carreira? A disciplina é o fator primordial para você alcançar o resultado, saindo do ponto A, indo até o ponto B. Essa é a frase de coaching mais utilizada, e a gente sabe que sem disciplina você não alcança nada e você não avança além daquilo que você pode. A Ivone colocou aqui, no meu trabalho tem muito, quando as pessoas chegam, estava falando... é verdade, Ivone, tem não só muitos trabalhos têm isso, verdade. Olha que interessante. E a disciplina, ela te ajuda na criação de estratégias a partir do momento que você começa a pensar que o que é ter disciplina? O que é ser disciplinado? É só você acordar cedo no mesmo horário? É você não perder a hora? É você ser metódico? Algumas pessoas são criticadas por terem excesso de disciplina.
E como ela pode te auxiliar na criação de estratégias? Exatamente isso, você colocar como meta e saber que aquilo precisa ser desenvolvido. Faça sol, faça chuva, você precisa realizar aquilo. Mas aí entra aquele ponto principal. Qual é o propósito? Qual é o motivo? Essa vontade é uma vontade real? Se não for, possivelmente você vai desviar do caminho, mais uma vez falando. E não adianta você focar no sonho se você não tiver ação. Sonhar sem ação não é prova ou certeza de realizar. Então, vamos lá, para mais um ponto. Que habilidades eu preciso desenvolver para ter atitude? Me fala uma coisa, quem aqui tem atitude? Digita 2 aí para eu saber. Quem aqui tem atitude? Digita 2. Que se acha uma pessoa de atitude, uma pessoa que executa, uma pessoa com determinação, alguém que faz, que tem atitude de verdade, que provoca ação, que é aquela pessoa que a Mônica falou lá no início de acabativa. O que é acabativa? Até a Mônica colocou muito bem ali. Pessoas que iniciam, existem pessoas que iniciam coisas, iniciam, têm ideia e faz um rebu, diz que vão fazer, mas acabam por não terminar, não ter aquela coisa do fechar, do concluir, do entregar de forma completa. Então, muito bom, o Cristiano tem atitude, Ivone também, e é isso que faz o diferencial. Muitas pessoas pensam que apenas agir ou sempre estou disposta a ajudar, excelente, não atrapalha, tá certo, muito bom, isso mesmo. E essa questão da atitude é fundamental para isso, para que nós tenhamos a certeza de conclusão daquilo que nós nos propusermos a fazer. E quando eu falei sobre lei da atração, que ia dar uma passada a respeito disso, é exatamente para lembrar o seguinte. Nesse tema, disciplina e concentração, a lei da atração é fundamental. Porque tudo, presta atenção nisso, tudo tem a ver com a forma que você pensa. Tudo tem a ver com a sua mentalidade e que tipo e que qualidade de pensamentos você anda desenvolvendo. Você se achar ou não uma pessoa com propósito, precisa definir isso, avaliar isso e escrever isso. Mas a gente vai falar isso quando eu passar os 5 passos para vocês. Mas o mais importante é você saber que tudo está na mente. Aquilo que você coloca na sua mente, que você visualiza, que você concretiza aqui, em primeiro plano, é o mais importante para você desenvolver e atingir outros patamares. Então, antes de qualquer coisa, não valeria nada disso se você não tivesse uma visualização, um desejo inicial, uma mentalidade voltada para ser e para melhorar esse aspecto de disciplina e de concentração. Então, estudo, trabalho, concurso público, relacionamento, depende de você criar dentro de você o pensamento de que eu desejo ser disciplinado, eu desejo ser mais concentrado, ok? Então, a partir disso, a gente vai iniciar um outro processo, que é o processo da mentalidade e das metas de prosperidade, porque tudo, disciplina, concentração, o que for, inicia com o seu pensamento, a forma como você pensa e a forma como você idealiza, ok? Quem concorda, levanta a mão. Quem concorda, digita 1 aí para mim, tranquilo. E vamos para os 5 passos, porque a gente combinou de terminar isso em meia hora, já passei 3 minutos e 54 segundos, mas a gente aqui vai fechar em menos de 40 minutos, se Deus quiser. Coloca aí para mim, quem acha que tudo começa na mente, tudo começa na forma como você pensa, na forma como você idealiza. E ser disciplinado, mesmo
Antes de você criar o hábito de ser, precisa ser um desejo constante na sua mente. Eu quero ser mais disciplinado, eu sou uma pessoa que consigo me concentrar. É importante que você repita isso para você, que não diga a si mesmo coisas contrárias. Eu esqueço das coisas, eu não tenho memória boa, eu não sou concentrado. Corte isso da sua mente e comece a falar para você, eu sou concentrado, eu sou disciplinado, e isso vai melhorando o seu desempenho com toda certeza. Vou só colocar um exemplo aqui para vocês. Antes, eu tenho aqui algumas pessoas que já praticaram e praticam ainda esporte e arte marcial. Vou colocar esse exemplo da arte marcial, mas tem outras pessoas aqui de outros tipos de esporte. E a gente vê uma coisa muito interessante. Atletas, Phelps, de natação, atletas olímpicos, eles relatam que antes de iniciar a competição, eles mentalizam, eles visualizam a chegada, o percurso e a chegada. Eles visualizam a vitória. Então, se você quer iniciar um processo de melhoria da sua disciplina e concentração, visualize-se mais disciplinado, visualize-se mais concentrado. Dê mais coisas para fazer e para melhorar isso. Prática, repetição. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição, mas sobre isso a gente vai falar em outra live, tá? Se vocês gostarem dessa, lógico. Senão a gente nem repete no sumo do Facebook. Vamos lá. Então, eu separei aqui 5 passos para a gente fechar essa live hoje, falando sobre disciplina e concentração e como esses 2 fatores podem ajudar a sua vida. O que você deve fazer? Quais são os 5 primeiros passos que você deve fazer para desenvolver uma maior disciplina e uma maior concentração? Elô, eu quero conseguir uma promoção, eu quero passar no concurso público, eu quero abrir o meu próprio negócio, eu quero, ler 2 livros por mês. É uma meta. O que você precisa ter primeiro é clareza daquilo que você quer. A clareza é o primeiro ponto, é o ponto 0 para você começar qualquer coisa. Ter definido aquilo que você deseja e onde você quer chegar é que vai dizer se você precisa ter disciplina e concentração ou não. Se você estiver numa festa, se você estiver numa praia, se divertindo no seu horário de lazer, por que razão você vai precisar ter excesso de concentração e muito menos disciplina, a não ser as naturais para te preservar e te garantir sobrevivência? Não há porquê. Então, quando nós temos a certeza daquilo que nós queremos para a nossa vida, a gente consegue fazer com que esses 2 fatores aumentem 1 grau. Então, mesmo que você tenha 1 grau de disciplina hoje, você acha? Ou se você tiver que orientar alguém que esteja num grau de disciplina pequeno, faça com que ela perceba que tipo de coisa vai mover as ações dela. Qual é a razão dela precisar ter disciplina e concentração? Por que ela precisa estudar? Por que ela precisa se comportar numa sala de aula? Por que ela precisa entregar aquele relatório no prazo? Por quê? Qual é a razão? Isso já vai ajudar bastante. O ponto 0, a clareza. O ponto 1, que eu coloco aqui e a gente jogou o 0 como bônus. Criar um propósito inabalável. Criar um propósito inabalável é exatamente isso. Você já tem clareza daquilo que você quer e coloque propósito naquilo. Porque às vezes você fala, não, eu quero claramente, eu quero, trocar de carro, vamos colocar assim. E você só quer, você tem clareza do que você quer, mas e aí? Por que você quer trocar de carro? Esse carro vai ser útil para você em que sentido? Vai te dar conforto? Vai melhorar a condição da sua família? Como é que vai ser isso? Por quê? Qual é o propósito de você ter isso? Eu quero ter uma promoção. Por que você precisa ter essa promoção? E o que essa promoção pode trazer para você? Eu quero ter mais dinheiro. Qual é o seu propósito? Ter a possibilidade de ajudar mais pessoas, desenvolver a sua generosidade, o seu grau de solidariedade, o que realmente move você para isso? Então, o primeiro ponto é,
dos 5 passos, crie um propósito inabalável e se permaneça nesse propósito pelo tempo suficiente para você atingir aquilo que você deseja. Não adianta você ter um propósito e desistir no meio do caminho. Não adianta você ter um propósito e achar em algum momento que aquilo não vale mais a pena. Portanto, foque no seu propósito, foque naquilo que você deseja claramente concebido lá atrás realizar. E coloque dentro de si um propósito real. O que é o propósito inabalável? Vamos colocar assim. Se de repente, nós vimos aqui no início do vídeo, eu amo o Edmund, ele chegou aqui e abriu a porta. Ele abriu a porta e, de certa forma, eu já estava esperando que ele viesse, pensei que viesse até um pouco mais tarde, e eu sabia o que era, eu já tinha deixado ali mais ou menos preparado, e ele ficou aqui um pouquinho comigo, vocês que estão desde o início perceberam. Ele ficou aqui e eu continuei dando atenção aqui para vocês, tá? O que seria um propósito inabalável? Se, de repente, ao invés de ser o Edmund, tivesse entrado por essa porta, minha mãe, ou alguém dizendo, olha, sua mãe acabou, sei lá, está precisando de você agora, nesse momento ela caiu, ou coisa assim, eu teria largado tudo, exatamente tudo, para poder acudi-lo. Então, o que faz você largar tudo para poder fazer determinada coisa? Talvez esse link, talvez essa pessoa seja o seu propósito inabalável. Talvez o seu objetivo, a sua razão pessoal possa mover você para aquilo que você quer e aumentar assim a sua disciplina e concentração, ok? Muitos atletas, eles querem atingir o topo, o auge da sua performance, e por isso eles se dedicam de tamanha forma. Então vamos lá, crie um propósito inabalável e permaneça-se nele pelo tempo suficiente para realizar. 2, foque no que é importante. Nós temos um quadrante que fala do que é importante, do que é urgente, e sobre isso eu vou falar num outro vídeo com você, mas é importante que você lembre o seguinte: você precisa lembrar que as coisas urgentes devem ser tratadas como urgentes, e elas têm uma excepcionalidade, não deve ser a regra, o importante é a regra, ok? E aí entram os superficiais, as coisas que não têm tanta importância. Para esses, a gente pode dar um tempo um pouquinho maior. Conseguem perceber? Então, saber distinguir o que é importante do que é urgente e o que é insignificante faz toda a diferença no planejamento, tá? Então, vamos lá e depois a gente aprofunda nisso para poder não ficar muito extenso, porque eu já passei os 42. Vamos lá. Saiba dizer não. Quem aqui sabe dizer não? Digita 3 para mim. Por favor, quem aqui sabe dizer não? Quem aqui não se sente mal quando tem que dizer não para alguém em função de algo que tenha que fazer? Vamos lá. Opa! Algumas pessoas... Opa, Gil, deu uma curtida aí, Gil. Valeu, excelente, meu querido. Vamos lá. Saber dizer não é fator primordial para te manter concentrado e focado. Saber dizer não talvez seja uma das habilidades mais importantes no século atual, porque normalmente nós não queremos decepcionar as pessoas, normalmente nós queremos e nos sacrificamos quando nós poderíamos dizer não de uma forma mais tranquila, de maneira que a pessoa soubesse ou entendesse seu posicionamento e não se chateasse com você. Então, saber dizer não é um fator que pode ajudar você no aumento da sua disciplina e concentração. Desenvolver o hábito de meditar. Quem aqui faz meditação, e aí a Mônica não vale, porque eu sei que ela faz todos os dias, e desenvolver o hábito de meditar, ainda que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, se puder ser mais que isso, melhor ainda. Ao amanhecer ou ao dormir, ou ao amanhecer e ao dormir, e durante o dia, se for possível, melhor ainda. Por que a meditação? Porque a meditação, ela diminui a frequência e ela vai esvaziando ou agrupando a sua mente para aquilo que você realmente precisa. E é importante que você crie esse hábito. Ah, mas
Elô, como é que eu faço para meditar? Existem meditações guiadas que você pode pegar no YouTube, são fabulosas. Eu sempre indico meditações da Louise Hay, que para mim não tem melhor. E uma outra forma de meditar é através da oração. Não sei qual é a sua religião, não importa isso, mas se você pelo menos tem o hábito de fazer uma ligação sua com a espiritualidade, isso também é uma forma de você meditar. Okay? Então, esse é o passo 4. E o 5º, motive-se constantemente. Motivar-se constantemente é uma tarefa que só cabe a você. Ainda que eu chegue aqui e fale um monte de coisa, ainda que você leia um monte de livros, a motivação parte unicamente de você. Não existe uma forma de eu fazer com que você se motive mais. A automotivação, essa questão de você receber a motivação de outras pessoas, de nada adianta se você não estiver disposto a receber essa motivação. Às vezes a pessoa pode chegar para você, vamos lá, você consegue. Se você mesmo não tiver crenças positivas, se você mesmo não tiver condições de entender você mesmo, você não vai conseguir se motivar. Se você não tiver a crença, se você não tiver certeza daquilo que você quer, você não vai aceitar aquele estímulo externo. E muitas vezes acontece isso ao nosso redor. Da gente querer que uma pessoa veja pelos nossos olhos, mas ela não está preparada para ver aquilo. E nós mesmos, muitas vezes, precisamos ou recebemos informações de várias pessoas. Puxa, quantas e quantas vezes nós desprezamos determinado conselho ou determinada dica e postergamos determinadas ações porque não estávamos no nosso momento. Então, motivar-se constantemente é uma outra maneira de se fazer disciplinado e concentrado. Como é que funciona isso? Se você participa de um grupo, vou colocar o exemplo lá da academia. Quando nós tínhamos o treino era segunda e quarta. No meu caso era segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, né? Mestre Dirceu, se estiver aí, pode falar que é verdade. E isso aí a gente tem que assumir que a gente era meio fominha para a parte aí de prática de esporte. E olha que interessante, o motivar-se é você estar no grupo, é você estar presente com aquele grupo, é você se colocar no meio daquela floresta, porque você como árvore sozinho, você acaba enfraquecendo. Você estando sozinho, você perde o seu estímulo, perde a sua motivação. Então, se você deseja criar uma disciplina maior, se você precisa ir à academia, vá à academia. Vá naquele dia que está marcado, estando ou não com vontade. Mesmo que chegue lá e você não esteja preparado para fazer 10 exercícios, faça 5, faça 2, mas faça, vá. Então, essa sinergia de grupo favorece a disciplina. E quando você fala em ambientes de crescimento, curso, palestra, quantas e quantas pessoas pagam cursos enormes e não têm disciplina para poder chegar até o fim. Assiste um módulo, 2 módulos, 3 módulos e não termina esse curso. Então, por quê? Joga dinheiro fora, fazendo matrícula em coisas, em lugares que não vai, se associa a grupos que você depois não vai nem comparecer na segunda reunião. Então, assim, cabe a você ir. E a motivação, de alguma forma, vai vir pela constância, mas naquilo que nós falamos no início, na rotina e na repetição. Pessoal, eu acho que por hoje é só. Vou confessar que eu fiquei um pouco nervosa, fiquei um pouco ansiosa com essa primeira live. Não tinha feito antes e, de verdade mesmo, o fato de vocês terem ficado comigo até aqui, eu queria... Quem está comigo desde o início, coloca aí umzinho, um 0 para mim, tanto faz, 1 ou 0, que aí eu vou somar 1 com 0 vai dar 10, né? Somar 1 com 0 para dar 10. E aí coloca aí um 0 para eu saber se você gostou um pouco, pelo menos um pouquinho, se foi
De 0 a 10 foi 1, foi mais ou menos, e a gente vai melhorando isso aos poucos. Queria agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês, dizer que, de fato, quando a gente se lança ao desconhecido, nos dá medo, quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, é um pouco diferente, é incômodo, e a disciplina é que vai fazer com que eu tenha regularmente esses vídeos, independente de quantas pessoas estiverem aqui online, independente do que acontecer. Eu fiz aqui um processo de disciplina aqui na DTEC, quando nós começamos a fazer o projeto de palestras gratuitas Pense Dentro da Caixa. É um projeto que nós iniciamos aqui, Ana Luísa e eu, numa ideia inovadora de trazer para a Lins possibilidade de um encontro mensal, onde as pessoas pudessem vir e conversar um pouco sobre o eu. Por isso que é o Pense Dentro da Caixa, que é uma forma da pessoa olhar para ela antes dela querer olhar para o mundo, olhar para as questões internas antes dela, de repente, querer aí avançar. Porque muitas crenças que nós temos, elas vão nos podando, vão limitando o nosso crescimento e a nossa prosperidade. Não foi à toa que eu criei o programa Carreira Próspera, vocês já devem ter visto. Aqui tem um pouco do trabalho ao longo do ano passado, e um pouco desse ano também, mas do ano passado. E a gente veio disciplinadamente tentando fazer com que Lins recebesse material de qualidade. Quem me conhece sabe que nas palestras presenciais eu interajo, então aqui eu estou um pouco engessada, mas isso não me impediu de acreditar que poderia dar certo, e eu acho que, independente do número de pessoas, foi muito bom, e eu estou muito emocionada por isso. Queria agradecer o Matheus, que antes de começar me mandou um estímulo, uma motivação enorme, e foi muito importante para mim, tá, Matheus? Obrigada mesmo. E ele me deu forças. Eu acho que se eu não tivesse falado com ele, eu ia colocar, ao invés de vai começar daqui a 10 minutos, eu teria falado, gente, adiamos para daqui a 2 anos, mais ou menos. Mas vamos lá. E aí, eu queria agradecer as outras pessoas que me ajudaram aqui, estando presente e participando. A Ivone, que foi aí uma guerreira desde o início. Muito obrigada, tá, Ivone? Mônica, sem comentário, Cristiano, todos aí, até o Arthur tá aí por perto. Então, a gente vai ter aí depois um evento aqui na DTEC falando sobre planejamento. Depois deem uma olhada nas programações aqui da DTEC, tem muita coisa gratuita, tem muita coisa voltada para empregados, para empregadores, para quem tem a empresa, para quem deseja um dia criar a sua empresa. Não deixe de acessar a DTEC, ali, adetec.org, e a gente vai estar juntos aí. Só vou fazer um breve resumão aqui, só isso. Os 5 passos, na verdade, 6 passos contando com o 0. O 0 é a clareza. O 1, criar um propósito inabalável. O 2, focar no que é importante, o que é a prioridade. O 3, saber dizer não. O 4, desenvolver o hábito de meditar. E o 5, motivar-se constantemente. Se você conseguir fazer um deles, por favor, me manda um e-mail, fala, Elô, eu consegui, coloca comentário depois desse vídeo, e coloque esse checklist na sua frente para que você consiga desenvolver aí a sua habilidade de disciplina e concentração e alcançar todos os sonhos e todas as coisas que você deseja. Eu queria pedir um favor especial para quem está por aqui. Coloque para mim temas que vocês gostariam que eu pudesse estar conversando com vocês nessa live de terça-feira. Coloque aí o que você gostaria que eu tivesse, que a gente pudesse aqui trocar. A Valéria mandou um beijo ali para mim, lá de Barra do Piraí, e assim, tem pessoas queridas aqui que são de longe, que são do Rio, é a forma que a gente vai se aproximar um pouquinho mais, que eu estou aqui longe, no estado de São Paulo, lá no interior, quase perto do Mato Grosso do Sul. Eu gosto de falar isso para poder dar uma ênfase, né? E a gente está aqui nessa distância, e o Facebook acaba nos ajudando a nos aproximar. Então, coloca para mim que tipo de tema você gostaria, que tipo de assunto você gostaria que eu viesse falar novamente. Eu já tenho um cronogramazinho montado para a gente poder falar na terça-feira que vem, mas muitos deles, na verdade, a maioria deles vai ser voltada
principalmente para esse objetivo que são as metas de prosperidade. Eu vou deixar para você que quiser, me manda inbox, eu tenho a oração da prosperidade e eu gostaria muito que a gente iniciasse um projeto de fazer essa oração todos os dias, que é a oração da prosperidade, uma maneira que a gente encontrou aqui com um grupo de amigos, de estar abrindo os chakras, de estar abrindo as nossas vibrações para as coisas boas e para as coisas que podem estar sendo aí nos presenteadas pelo universo. Prosperidade não tem a ver só com dinheiro, prosperidade tem a ver com bem-estar, tem a ver com o amor ao próximo, prosperidade tem a ver com o todo que nos cerca. Então, eu quero deixar o meu beijo para vocês, agradecer mais uma vez a sua participação, dizer que foi maravilhoso, tá? Um pouco tenso para mim, por ser a primeira vez, mas assim, de alguma forma, encorajador para estar aqui terça-feira que vem. Se você gostou, que terça-feira a gente tem que estar aqui de novo, coloca aqui para mim um sim, coloca alguma coisa. Sim. Não sei se vai, vamos ver, estou testando aqui, como é o primeiro, a gente está fazendo testes e descobrindo como é que funciona aqui o Facebook nessa transmissão. Aqui parou, mas vamos fechar a nossa live agora. Parece que travou aqui, mas tudo bem. Um grande beijo a todos e muito, muito, muito obrigada. Se quiser me mandar um WhatsApp, anota aí o telefone 14 98131 4054, ok? Um beijo e até terça-feira. Tchau. Oh, coração! Valeu, obrigada. Muito obrigada.